Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Sem muitas delongas e vamos direto ao assunto. Bom, na última videoaula eu parei em relação ao sistema de navegação com o mouse. Por quê? Eu havia explicado o nosso item de View Cube aqui em cima, na parte superior direita da nossa área de trabalho. Nós vamos começar esse tutorial diretamente com o campo chamado Timeline. O que é um Timeline? Na verdade, é esse campo abaixo demonstrando todo o processo de construção desse meu objeto, dessa minha montagem especial. Essa timeline permite que você consiga retroceder alguns passos visualizando como que foi feito. Por exemplo, eu cliquei no primeiro botão que ele vai retornar para a primeira ferramenta, que é Move to Beginning, que é mover para o início. Do lado eu vou ter a minha opção Preview Step, ou seja, um passo anterior. A opção do meio é o item Play, que ele vai começar a rodar uma sequência como se fosse um vídeo, porém não é o sistema de simulação ou animação, tá? O próximo item é o Next Step, ou seja, o próximo passo ou próximo item, e Move to End, que é para mover ao final. Eu vou clicar na opção Next Step, que é um passo à frente. Lembrando que eu cliquei na primeira opção, que eu retornei tudo. Automaticamente ele vai demonstrar que foi inserido Frame Carbon dentro da minha estrutura. Na sequência ele demonstra que foi feita uma construção, ou seja, no Base Factory 1 Frame Carbon V48, ou seja, a versão 48. E aí sucessivamente ele já pinou, já colocou o Swing Arm e aí ele vai colocando outras ferramentas e criando essa montagem. Dentro de um modelamento, ele vai acabar colocando passo a passo da sua estrutura como se fosse feito ali, primeira extrusão, segunda extrusão, revolução, plano 1, plano 2, esboço e assim por diante. Então esse aqui é como se fosse um histórico e você pode tanto clicar nessa régua de play ou clicar nessa barra e arrastando como se fosse um editor de vídeo. Normalmente, para quem edita vídeo, conhece essa barra como movimentação do timeline, ok? E aí o último elemento, que é o último passo construído, ele vai ter aqui a montagem ou a posição final. Óbvio que essa barra fica limitada à quantidade de objetos que você constrói. Se foram 3, vão ser apresentados somente 3 itens no timeline. Se foram 40 itens, vão ser apresentados 40 itens. Essa barra pode ser movimentada ou rolada aqui nessa barra inferior, como se fosse uma barra de rolagem, e aí você pode reposicionar sempre que necessário, ok? Você também pode habilitar ferramentas de edição ou visualização direta no timeline, porque uma vez que eu clico com o botão direito em qualquer estrutura, ele vai me trazer algumas ferramentas, entre elas Create Selection Set, Edit Profile, Rename, Delete, Row History, Convert to DM, Suppress Factory ou Find in Window, ou seja, procurar na janela. Se eu selecionar o Find Window ou Find Browser, ele vai literalmente procurar na minha estrutura de trabalho, ok? Bom, o timeline ele vai ser uma réplica propriamente dita do seu browser. Por quê? Dentro do browser, ele vai apresentar os elementos ou as peças já criadas, ok? Na verdade, ele já vai apresentar o conjunto de montagem ou peças. Porém, os comandos que foram inseridos para criar uma ferramenta ou não, ele não demonstra diretamente no meu browser. Por exemplo, eu tenho que abrir o conjunto, ele vai apresentar para mim 3 ou 4 pastas, dependendo da estrutura, de Origin, Bodies, Sketch ou Construction, e aí eu vou encontrando o que foi trabalhado nessa referência. O timeline não, independente do que você criou, ele vai demonstrar na ordem de construção, do primeiro elemento para o último elemento, ok? Como eu falei para vocês, o timeline, para quem trabalha com o Inventor, ele é muito parecido com o browser original. Então, nesse meu campo de browser são peças e no timeline são step by step, ou seja, os comandos que eu utilizei. Bom, para quem já trabalha com o Inventor, isso vai parecer um pouco confuso no início. Porém, para quem está começando agora a partir de outro software e não tem essa interface do Inventor, pode ficar tranquilo que vocês não vão ser prejudicados. Até mesmo porque fica até mais fácil de aprender. Vocês não criam aqueles vícios
já criados com outros softwares, ok? Bom, para finalizar essa videoaula e também não ficar muito longa, eu vou explicar os comandos do Navigation Bar, que são essas ferramentas apresentadas aqui embaixo, que são ferramentas de zoom, de pan, de visualização de plano, de aproximação ou afaste do seu objeto. O primeiro item aqui é o chamado Orbit, que na verdade é o nosso elemento de rotação em visualização, não é Orbit de girar a peça em uma montagem. Quando eu clico na seta lateral direita dela, vai trazer duas opções, sendo que a primeira opção é o Constraint Orbit, que ele mantém uma relação de pivô ao rotacionar o seu objeto, e o Free Orbit, que ele rotaciona livremente. Uma vez que você clica em uma das duas opções, ele vai permitir que você rotacione o seu objeto em torno de alguma restrição ou rotacionar livremente no eixo de estrutura, ok? A melhor forma de trabalhar, caso vocês não utilizem o 3D Connection ou não tenha a utilização talvez do Shift com o scroll do mouse, enfim, vai depender do que você estiver já habituado a trabalhar. Bom, a segunda opção é o Look At, que é visualizar um plano ou uma face diretamente com a seleção. Então, Look At, quando eu clico nessa opção, o meu Prompt Browser, ou seja, o meu comando já pede a seleção de uma face. Nesse caso, basta selecionar um plano ou uma superfície do seu objeto, que ele vai rotacionar e alinhar a sua vista conforme essa superfície. Caso você selecione uma superfície cilíndrica, que pode existir, ele vai rotacionar a partir do ponto do clique, não tendo uma posição exata então para o seu objeto. Sendo cilíndrico, vai depender do ponto da superfície que você clica e ele rotaciona. Sendo superfícies planas, ele deixa perpendicular a minha vista ao meu objeto, ok? Bom, a terceira opção eu não vou prolongar muito, que é a opção de Pan, porque você já pode utilizar o mouse, clicou na rodinha do mouse, deixou pressionado o scroll, movimentou a tela, a sua área de trabalho é ajustada automaticamente. Quarta opção é o Zoom In ou Zoom Out, que na verdade quando você clica, ele demonstra na sua tela uma seta para cima e para baixo. Clicou com o botão esquerdo, arrastou para cima, ele afasta. Arrastou para baixo, ele aproxima, ok? Na verdade, é a mesma função do scroll. Rodou para frente, rodou para trás. Você pode inverter isso posteriormente e ele vai trabalhar como zoom in ou zoom out. A quinta e última opção que nós vamos trabalhar aqui são as opções de zoom, sendo zoom window e zoom fit. Uma vez que eu habilito a zoom window, ele vai perguntar quais são os pontos de visualização. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero visualizar exatamente essa parte traseira aqui dessa bicicleta, a montagem aqui do cubo da roda traseira. Porém, eu quero ver essa furação, essa montagem, pode ser furação para freio a disco, creio eu. Eu clico num ponto, ele vai abrir uma janela e quando eu clico no segundo ponto, esse zoom é aproximado somente naquela região que eu habilitei. Bom, isso pode permitir que você aproxime demais ou afaste demais, e aí nós temos a segunda opção de zoom chamado Fit, que uma vez que você habilita, independente da posição ou lugar que você esteja no seu projeto, caso você tenha afastado demais, você clicou no Zoom Fit, ele vai ajustar na sua tela. Ele não faz o rebatimento em isométrico, como outros softwares já executam, ele simplesmente faz o Zoom Extend, o nosso famoso Z Enter e Enter do AutoCAD. Nesse caso, você também pode habilitar pelo teclado, que basta pressionar a tecla F6, que ele vai fazer o Zoom Extend sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Essa aqui é a nossa penúltima videoaula de apresentação e interface. A próxima videoaula a gente já vai encerrar trabalhando com elementos de configuração de grade e visualização de elementos. E a partir daí a gente já vai começar as configurações para criação de esboço e trabalhar então com um projeto dentro do Fusion. E como sempre eu não posso esquecer de deixar os recados dessa videoaula. Pessoal, se vocês estão gostando desse curso, desse novo material do Fusion, cliquem aí no gostei, curtam e principalmente, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com um novo software e para que eu continue com esse projeto de videoaulas gratuitas para vocês, eu dependo da sua ajuda. Então compartilhem, divulguem e espalhem o conhecimento aí para que mais e mais pessoas possam aprender. Pessoal, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,